Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está em mais um episódio do nosso Pode Mulherar. Eu sou a Lu. E eu sou a Kátia. Esse é o 14º episódio da segunda temporada. E você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Nós vamos deixar aqui na tela. E siga a gente lá no nosso Instagram, que é @Movimento Mulherar. No YouTube, inscreve lá, ativa o sininho para acompanhar todos os episódios. E também no Spotify, onde você pode aproveitar aí naquele seu momento e ficar ouvindo, né, esses podcasts. Tenho certeza que vão trazer muito conhecimento para você. Exatamente. Hoje estamos com um soldado a menos, né? Como vocês estão percebendo. Então hoje é com nós. Hoje vamos aproveitar para falar mal da Rafa, que ela não tá, né? É isso aí, eu acho justo. Mas a falta dela está mais do que justificada. A gente conta mais pra frente aí, isso né? Aí, vamos ter um pod só sobre isso. Isso aí, fica o spoiler. Mas antes de começar a falar das nossas convidadas especiais, eu quero falar de uma parceria muito bacana que a gente ama, né, Kátia? Que é a Coach Concord. A Coach que nos veste, né? Você está vendo na tela um pouquinho mais dos nossos looks de hoje aqui, total red. E a Kátia tá de total jeans hoje, né? A Lu falou que nós estávamos hoje de Inter e Grêmio, né, Lu? Basicamente, né, traduzindo pro mundo esportivo, Inter e Grêmio. Aproveitando o clima de Olimpíada. Ainda bem que eu sou colorada, né? Então tá tudo certo. Mas a Coach é a nossa apoiadora oficial aqui desse movimento e é a responsável por nos deixar mais bem vestidas para o nosso podcast, né? E eu dou essa dica para você que não conhece a Coach Concórdia: looks maravilhosos, tendências sempre de última geração, como a gente fala, sempre tem novidade, toda semana tem novidade, tem looks para todos os gostos e todos os estilos. Já falamos aqui sobre isso, temos estilos diferentes de nos vestir e a Coach encontra looks para todas nós. E quando você estiver assistindo esse episódio, há alguns dias foi lançada a coleção Primavera da Coach, que olha, tá lindíssima, maravilhosa. Olha, vale a pena ir lá conferir. Sempre tem um cafezinho gostoso, as meninas estão sempre preparadas para receber você com todo o carinho que toda mulher merece. Isso. Bom, então siga lá também a Coach Concórdia no Instagram. E nós temos hoje duas convidadas, né, Kátia? Estávamos comentando, inclusive. Suspense. Fazia tempo que queríamos trazer as duas, né? Pra formar esse time, né? E eu acho que até dando também mais um spoiler aí pra você que está nos assistindo do que a gente vai abordar, né, Lu? Sim. Porque acho que esse podcast, ele tem aí, digamos, 3 temas. Né, Lu? Sim. Que a gente fala no movimento do empreender ou não empreender, né, Lu? A gente fala muito do padrão é ser você, e hoje eu acho que as redes sociais, a gente também fala muito isso, colocam muitas pressões e muitos conceitos de felicidade e de sucesso, né, em cima das mulheres, né, em cima de todos, mas falando aqui especialmente das mulheres, e muitas vezes dita-se que para ter sucesso você precisa empreender, né? Exato. E não funciona assim na prática, né? Cada um tem o seu padrão. E o movimento fala muito sobre isso, né? Sobre o padrão é ser você. Então é você entender o que faz sentido pra tua vida e não se deixar influenciar pelos comentários, pela pressão, né? Pela moda, né? A moda é empreender, tá? Mas a moda serve pra mim? Então hoje as nossas convidadas estão do outro lado. Elas decidiram construir suas carreiras em grandes empresas. Então elas trabalham em empresas, construíram uma carreira de sucesso, uma carreira sólida, podemos afirmar, né? Histórias Conhecemos inspiradoras. as histórias delas, acompanhamos há muito tempo e a gente fala, dá para empreender no CNPJ do outro, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como elas são da área de pessoas, nós também vamos falar sobre isso. Então, você que empreende, quer saber um pouquinho mais como trabalhar com as pessoas, como fazer gestão das pessoas, vai ter dicas maravilhosas aqui, tenho certeza, né, Kátia? A liderança, ela foi e ainda é um desafio gigantesco, né? Dentro das nossas empresas, seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena, né? Ela exige aí algumas habilidades, competências, e elas estão aqui hoje para falar sobre isso. Né? Seja uma empresa, porque você mesmo também precisa se gerir, né? Então, vale para tudo, vale para tudo. Então, aproveitem muito cada minutinho desse pódio, porque eu tenho certeza que ele vai ser
cheio de conhecimento. Muito bem, então vamos apresentar as nossas convidadas especiais. A primeira delas, nossa querida Ana Paula Zancanaro Soucha, mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, não é pouca coisa. Gestão de pessoas e desenvolvimento de lideranças em empresas de grande, médio e pequeno porte, entre elas Gráfica Estrela, BRF, Fabet, Odebrecht, Conlog, Ambev, Cicobi, Lago Azul. Com certeza você já ouviu falar de alguma dessas empresas. Atualmente é CDO, não sei, depois ela vai repetir, da Zucchetti, né, uma grande empresa aqui de Concórdia. Tem formação em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, MBA em gestão de pessoas pela FGV, especialização em gestão de grupos para eficácia organizacional, especialização em psicoterapia cognitivo-comportamental, especialização em autismo, formação em análise comportamental, formação em psicologia hospitalar. Então é um baita currículo, né? Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Obrigada pelo convite. Kátia, quem é a segunda convidada? Outro currículo que, olha, a gente tem que ser lindo. Invejável. Invejável. Vamos lá. Ela é uma profissional com 20 anos de experiência em gestão de pessoas, administradora, especialista em gestão estratégica de pessoas e gestão empresarial, coach e analista comportamental. Ela é diretora de recursos humanos em empresa de varejo de grande porte, sólida experiência profissional atuando nas áreas de recursos humanos, generalista, relações trabalhistas, negociações sindicais, medicina ocupacional e segurança do trabalho e preventivo trabalhista. Formação: Start-C Corporate Executive Mission São Paulo, gestão executiva, liderança disruptiva. Slack Coaching PMCC, Professional Master Coach Certification. Vamos virar a página porque, olha, gente... Toma uma água para continuar. Slack Coaching PLCC, Professional Leader Coach Certification. Slack Coaching PCC, Professional Executive Coach Certification. E Slack Coaching PCC, Professional Coach Certification. Gente, esta é a Érica Visoto Bach. Seja muito bem-vinda, Érica. Uma salva de palmas. Duas mulheres de peso aqui com a gente, né? Sim, com uma experiência assim, né, Lu? Fantástica. Fantástica. Muitos anos trabalhando nas áreas, né, fazendo a carreira, crescendo na carreira, se especializando sempre, né, porque as duas aqui a gente percebe que é constante, uma atualização constante, né, buscando especializações que a gente tem certeza que contribuiu muito para o sucesso de cada uma de vocês, né? Então, assim, é admirável. Exatamente. Meninas. Sejam bem-vindas. Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Que bom. Então, hoje a gente vai falar sobre bastante coisa por aqui. Mas antes, a primeira pergunta, se vocês já acompanham o nosso podcast, é uma pergunta simples, porém não é fácil, né? Saber, além currículos, quem é a Ana e quem é a Érica? Quem são vocês, né? Por vocês. Ana, pode começar. Vamos lá. Falar da gente, né? É difícil, né? A pergunta é simples, mas não é fácil. Mas eu tenho muito claro e sempre começando pelo porquê, né? Eu sou uma pessoa que estou aqui para fazer a diferença na vida das pessoas, na vida das empresas que por mim passarem, despertando o melhor potencial que as pessoas puderem ter, que as empresas têm, fazendo com que, após passar por mim, elas se tornem ainda melhores. Eu acredito muito no potencial do ser humano. Vejo que o ser humano está a todo momento criando disrupção, trazendo coisas novas, quebrando recordes. E para vocês ouvirem da minha boca falar é impossível, é muito difícil. É raro, mas acontece, né? Mas é difícil. Eu procuro aplicar isso na minha vida pessoal, com os meus filhos, marido, na minha vida profissional, com os amigos. Então, o que eu puder fazer para que as pessoas possam exercer o seu potencial
Isso eu faço com muito comprometimento, buscando muito recurso, estudar sempre fez muito parte da minha vida, é algo que eu acredito que engrandece muito a gente e faz com que a gente também possa entregar algo de qualidade para quem confia na gente. Tô bem. Que legal. Bom, gente, eu sempre falo que o propósito de estar aqui e ser feliz é influenciar as pessoas a serem felizes tão quanto eu sou, né? Eu sempre falo lá com os meus colegas, tanto na família quanto colegas de trabalho, se a gente conseguir influenciar um pouquinho as pessoas para aquilo que a gente acredita, eu acho que e é isso que faz sentido estar aqui. Então eu trago muito que as pessoas sempre me falam, poxa, a Érica é leve, a Érica é humilde, a Érica é simples. Então isso que eu vejo que é a Érica além do currículo, né? O que as pessoas trazem pelo legado que a gente deixa, né? Uhum. E a simplicidade é algo que eu levo para a vida, porque quando se torna simples, quando as coisas são simples, as pessoas conseguem deixar aquilo que ela realmente é, né? Elas conseguem falar, elas conseguem transmitir o que elas pensam, porque a simplicidade deixa essa abertura. Então, a Érica é isso, simples, humilde, leve, né? E que isso eu possa transmitir além de um currículo, né? Esse é o meu grande objetivo, essa é a Érica. E é verdade, a Érica, ela tá sempre feliz, ela tá sempre alegre, né? Ela tem uma alegria que, né? Já começa a próxima pergunta, qual é o segredo? Como que faz? Como que faz pra ser assim? Frase, vou falar uma frase que eu falo sempre nas integrações, que aí tem um momento lá de diretores. Se a gente acordar de manhã e não sentir que está feliz para ir para aquele desafio seguinte, que é para ir para o trabalho, que é para fazer alguma coisa, não faz sentido o que você está fazendo. Eu sempre provoco isso nos nossos colaboradores, nossos colegas. Se você acordar e pensar que é ruim o que você vai fazer na sequência, repense. Independe de onde você está, independe de família, independe de pessoa, repense que é por você, em primeiro lugar, né? Então, se estiver feliz, está no caminho certo. Se não sentir aquela alegria, aquela vontade, aquele ânimo, repense porque tem algo errado aí. E é isso que me faz feliz e poder ajudar as outras pessoas, porque eu sou feliz. E tu sabe que eu lembrei, Érica, que tem uma coisa que eu acho que tem muita gente que sente isso, tem um nome pra isso do domingo à noite, não sei se vocês sabem. Síndrome do domingo à noite. Assim. Obrigada. E eu acho que esse é um Síndrome sinal... do Fantástico. E acho que traduz um pouco disso que você fala, porque acho que se a pessoa sente isso, já tem um indício. Tem algo errado. Tem algo errado, né? Tem algo errado. E eu acredito muito, principalmente, né, independente da nossa posição de carreira, a gente influencia o meio onde a gente está, né? A gente é influenciado pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas nós temos um papel, os nossos 50% de influenciar onde a gente está. E eu carrego muito isso, porque não é só eu receber a energia das outras pessoas, mas o que eu devolvo a eles, né? O que eu coloco neles. Então, por isso que eu sou feliz, porque primeiro eu me sinto e segundo porque eu quero deixar as pessoas felizes. Esse é um legado, assim como a Ana falou do porquê. O porquê meu é ser feliz. Ser feliz e transmitir essa alegria, essa felicidade. Que legal. Fica aí um aprendizado também para quem está nos ouvindo, né? E fala muito, eu acho, sobre autoconhecimento também, né? Para que as pessoas consigam se conhecer e se perceber para conseguir mudar. Mas, meninas, mais uma pergunta, a gente vai dividindo aqui, né, as perguntas entre vocês para fazer esse bate-papo. A gente gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente sobre as trajetórias profissionais, né? Falar um pouquinho o que inspirou vocês, porque as duas estão na área de gestão de pessoas, o que inspirou vocês a estarem nessa área em específico? Não é difícil de falar sobre isso, porque eu acho que, às vezes, quando a gente fala do sentido, do porquê que a gente está aqui, porquê que a gente faz o que a gente faz, é muito grandioso essa atividade que a gente tem, né? Porque eu falo que a liderança em si, né, e a gestão de pessoas, que ela provê caminhos para que a gente exerça a liderança, para estruturar a liderança também dos demais líderes da empresa, mas é fazer a diferença na vida de alguém. Então, a gente está aqui para isso, a gente existe para isso,
né, para fazer as pessoas terem sucesso, e isso é muito significativo, cara. Quando tu seleciona alguém que a pessoa nunca tinha sido descoberta por ninguém, e você vai lá, você identifica que aquela pessoa é um talento, depois você vê esse talento se realizando. Eu, às vezes, falo para os nossos colaboradores, para alguns deles, eu acho tão lindo quando, às vezes, eu vejo eles trocar de carro, aí viajar, construir a casa, casar, eu fico até mais feliz do que quando eu conquisto as coisas, né? Porque você vê a pessoa crescendo, a pessoa se realizando, você vê que você está fazendo a diferença na vida da pessoa e nos negócios também. A gente já teve essa satisfação de você conseguir provar que um ambiente saudável, ele traz resultado. Né? Então, você conseguir juntar o melhor resultado que a empresa já atingiu com o melhor clima que ela já pôde ter e provar para as pessoas que isso dá certo. Né? Então, você edifica pessoas e edifica o negócio e todo mundo cresce. Então, para mim, é esse o maior significado, é o que me faz acordar todos os dias para ir trabalhar, poder transformar alguma realidade, né? Às vezes você vê pessoas em conflito, você vê situações que as coisas não desenvolvem, mas você consegue com técnica, com comprometimento, com sensibilidade, fazer aquilo mudar e atingir um resultado diferente. Então, isso é muito edificante, realmente. Sabe que quando você perguntou, eu fiquei pensando, né? Poxa, eu sempre conto essa história sobre por que escolher gestão de pessoas, né? E aí, quando eu lembro da minha história, eu lembro que eu estava ingressando na faculdade de administração, então, no início é empreender. Lá na frente tem a minha própria empresa. E tudo mudou com uma pessoa. Olha a capacidade que as pessoas têm de moldar e influenciar as outras pessoas, né? Tive a primeira aula de gestão de pessoas na faculdade, em administração. Isso aconteceu no 2º semestre. E aí nunca vou me esquecer, o professor, ele era um profissional de alta liderança dentro da JBS, né? Se eu tiver a oportunidade que um dia eu possa falar isso para ele, não sei onde ele está, mas gostaria. Quem sabe ele vai te assistir, né? Tomara. E aí ele falava com tanto carinho sobre o amor em cuidar das pessoas, o quanto a gente pode transformar o ambiente, sendo esse apoio, né, das outras lideranças. Ele me encantou naquela aula, e assim foi 1 aula, 2 aulas, 3 aulas, e foi aí que eu decidi que eu queria seguir a carreira de gestão de pessoas. Então, olha o quanto uma pessoa influencia a outra, né? E a partir daí eu vi que ele era um profissional de extremo sucesso, assim, dentro da empresa, de uma grande empresa, que ele era um empreendedor de sucesso, né, dentro de uma empresa, que é a JBS, né, olha o porte dela, e ele me influenciou. E a partir daquilo, lá no início da faculdade, foi que eu comecei a pensar, não, é isso que eu quero, é isso que está ligado com o meu propósito, com o meu jeito de ser, e foi aí que tudo começou. Isso eu tinha 17 anos de idade, e graças a Deus eu segui nesse plano, estou aqui muito feliz. Então essa foi a minha escolha lá atrás. Eu acho que as duas nasceram para isso, e já também é uma coisa que vem forte nas duas. A gente conhece, né, tanto a Ana quanto a Érica já faz bastante tempo, e a gente sente essa verdade dentro delas, né, de trabalhar nessa área. E aí, aproveitando que a Érica comentou, eu quero engatar aí a pergunta que a gente falou sobre o empreender ou trabalhar numa grande empresa, ou numa pequena empresa, não necessariamente precisa de uma grande empresa, mas vocês em algum momento sentiram essa pressão, tem que empreender, tem que ter a sua empresa para ter sucesso, vou trabalhar numa empresa, vou ajudar a construir os sonhos das outras pessoas e não o meu. Já ouviram isso? Já sofreram isso? Eu já sofri total, e acho que eu ainda sofro em alguns momentos, desde a minha escolha de carreira. Quando eu decidi que eu ia fazer psicologia, que eu falei em casa, eu vou fazer psicologia. Minha mãe falou, vai morrer de fome. E eu não morri de fome. Olha aí.
E assim, eu sempre tive muita convicção de que eu queria fazer isso. Naquela época eu tinha muita habilidade com matemática, química, física, e as pessoas perguntavam, tá, mas se você é tão boa nisso, você vai fazer psicologia? Eu falei, mas eu quero fazer psicologia. E hoje, essa área de exatas, ela também me serve. Na área organizacional, ela é muito importante. E aí depois, no meio da faculdade, quando eu entrei na faculdade, a psicologia muito focada em clínica. E eu já tinha entrado para fazer psicologia organizacional, porque eu queria trabalhar na organizacional. Aí entrei na faculdade, eu vi que a faculdade era muito focada em clínica, era uma das melhores faculdades do país, e eu pensei, meu Deus, e agora? Aí eu conheci que em alguns lugares existia consultoria júnior. Ali não existia, e aí eu e uma amiga que também queria trabalhar na área organizacional, nós fundamos no primeiro ano de psicologia, né, bem, com a cara e com a coragem, fundamos a consultoria júnior da universidade. E desde lá, foi uma oportunidade maravilhosa para nós, porque a gente pôde prestar consultorias para empresas e sendo suportadas pelos nossos professores. Então, a gente aprendeu demais ali. E no meio da faculdade, eu me lembro de uma pessoa bem influente, ela me perguntou se eu estava fazendo a faculdade para empreender ou para trabalhar em uma grande empresa. E antes de eu responder, ela já me falou, você não pode trabalhar numa grande empresa, você tem que ter a tua empresa. Como se ela estivesse menosprezando o trabalhar em uma grande empresa. Mas isso sempre foi o meu sonho, sempre foi o meu objetivo. E aí, aos poucos, eu fui construindo isso, tive a oportunidade de fazer interface com muitas grandes empresas, aprender muito com elas e entender que a gente pode sonhar um sonho juntos e que juntos a gente pode construir algo muito maior, muito melhor, né? Algo que eu levo para mim é que ninguém constrói nada grandioso sozinho. Então, isso fazia sentido para mim, eu fui no que fazia sentido para mim, até hoje eu sou assim, no final das contas eu faço o que faz sentido para mim. Então, eu vejo que ele é também, e eu sempre falo, dentro da empresa. Quando eu fiz alguns movimentos de carreira, algumas pessoas também me falaram, mas aquela empresa é muito pequena para você. E eu tenho uma outra filosofia que eu carrego e que eu falo para as pessoas, se você quer trabalhar em uma empresa grande, faça a sua empresa ser grande. E a gente conseguiu construir isso. A gente conseguiu, na própria história ali da última empresa que eu estou, agora a Zucchetti, mas que começou lá na Comfort, a gente entendeu que para a gente chegou num ponto do negócio que para a gente crescer, a gente tinha que se escorar em algum gigante para competir, né? E tudo isso a gente construiu e a gente chegou lá, né? Então agora estamos colhendo os frutos disso. Quem sabe se a gente ficasse só sendo nós, quanto tempo a gente demoraria para crescer no mercado, para ter um mercado que se tem hoje? Né? Sim. Com aquela possibilidade, com esse aporte, com esse suporte que a gente tem da Zucchetti italiana, né? Legal, que bacana. Eu tive uma pressão após maternidade. Após maternidade, que ia veio falar sobre isso. Normalmente, assim, bom, não tenho dados específicos, mas se tiver essa pesquisa, me mandem, se alguém souber aí que está assistindo a gente. Mas muitas mulheres que eu conheço decidiram empreender quando tiveram filho. Por quê? Para estar mais com o filho, para ter essa liberdade. Então, é um momento bem chave ali, né? Se falou de estar mais com o filho, me remete até contar um pouquinho da minha história, né? Eu sempre fui uma profissional que estive muito nas unidades das empresas que eu trabalhei, então viajando muito, né? Então, existe um cenário quando você não tem filho e existe outro cenário quando você tem filho. E não quer dizer que a gente não possa conciliar as coisas. E isso assim, ó,
ouçam o meu exemplo, porque é possível. É possível, né? E eu tive muito essa pressão, poxa, agora você tem um filho, ele é um bebê, e aí você tem que estar mais em casa. Por que a mulher tem que estar em casa? Por que tem que ser a mãe que tem que estar em casa? Se o papel são os pais, né? E eu, graças a Deus, tive e tenho até hoje, né, um companheiro que a gente é casado, e é pai e mãe, e ele faz a posição de mãe e pai, e quando precisa eu também de mãe e pai. Mas aí nessa transição que eu estava contando, chegou o momento de dizer, por que você não se torna uma consultora com a experiência que você tem, monta a tua empresa, daqui a pouco você consegue dar consultoria, você conhece bastante ferramentas de gestão de pessoas, já implantou vários processos, e aí vem, né? E aí eu lembro que numa determinada situação eu falei para uma empresa, olha, primeiro eu preciso me conhecer, e eu me conheço. Né? Eu acredito que para ser um empreendedor e ter uma empresa própria, precisa ter algumas habilidades que eu não tenho. Porém, eu tenho uma habilidade que eu consiga empreender dentro da empresa. E aí eu prefiro focar naquilo que é a minha essência e ajudar junto com esse sonho, como a Ana falou da empresa, a junto, né, cada um com as suas habilidades, uma força muito maior, e ajudar a empresa a crescer. E não tem problema que a empresa não seja minha. Mas isso me torna feliz, isso me torna, né, com o propósito que eu tracei lá atrás. E quando a gente entra numa empresa, a gente busca entender onde ela quer chegar, né? E aí esse é o esforço do empreendedorismo, porque empreender é inovar, é criar, é fazer esse resultado que você, lá no teu objetivo, você traçou acontecer efetivamente. E aí quando a gente traça, por exemplo, no meu caso, tracei a área de gestão de pessoas, eu entendi que empreender na área de gestão de pessoas é o que me tornaria feliz. E isso, para mim, indiferente se é minha empresa ou se é a empresa do outro. Mas está ligado ao que eu quero ser, o que eu quero entregar, né? E voltando à questão das viagens, eu continuo viajando muito. As pessoas me perguntam hoje, como você administra isso? O meu filho precisa perceber que isso me torna feliz. Não que isso é ruim. Então, inclusive, essa semana ele me perguntou, mamãe, você gosta de viajar? Eu disse, eu amo viajar. Mas se você gosta de viajar a trabalho, a mais ainda, porque eu aprendo muito com as outras pessoas. Então, tudo depende de como você olha para as coisas, né? E eu acho que isso influencia, né, Eric? Inclusive, a formação do pensamento dos nossos filhos a respeito do trabalho. Que trabalho é uma coisa que traz amor, que traz felicidade, que traz crescimento, e não que é um peso que muitas vezes, eu acho que no passado ainda tinha mais isso, né? Hoje eu acho que a gente consegue trazer mais isso para os nossos filhos. Por que você vai trabalhar, mãe? Porque eu gosto de trabalhar. Porque me faz bem ir trabalhar, né? Verdade. E inclusive... Aí eu falei, filho, inclusive você quando crescer, você vai começar a trabalhar, você vai ver que isso além de ser um trabalho, também te possibilita outras coisas, né? Porque às vezes você viajar, às vezes não, tenho certeza e sempre, você conhece outras culturas, você conhece outros empresários, outros profissionais, e isso te faz crescer de uma forma que talvez, se eu não tivesse essa possibilidade, eu nem teria chego até aqui. Então eu sou muito grata a essas viagens e esse empreender com empresários, que, olha, eu admiro muito, porque tem algumas habilidades que o empresário, o dono, né, ele consegue navegar por várias outras habilidades. E isso faz com que eu me espelhe neles e consiga entregar um pouco mais, mas naquilo que é a minha habilidade. E eu prefiro empreender naquilo que me faz feliz, que é a gestão de pessoas. Eu vejo outros dois pontos que, quando você trabalha em uma empresa, você tem ainda mais forte a virtude do serviço. Você está servindo para. Então, do mesmo jeito que eu entendo que eu fico feliz quando o colaborador cresce, eu fico feliz quando o dono da empresa atingiu o objetivo dele. Porque eu estou servindo a esse negócio, né? Então, também é virtuoso, também é muito virtuoso, também é muito edificante. Verdade. E na opinião de vocês, meninas, por que se criou mais forte ultimamente essa corrente contrária, digamos assim? Não, do próprio empreendedorismo. Tão bonito isso que tu falou, né, Ana? Muito. Assim, é profundo, né? E é real. Por que será que existem essas correntes contrárias? Eu vejo que essas vêm de uma tendência. As pessoas hoje buscam mais, aquilo que vocês falaram, mais liberdade, mais flexibilidade,
Mas, por outro lado, a gente também está espelhando isso nas empresas. Então, atualmente, quando você faz a gestão de pessoas, a gente já sabe que nós precisamos fazer com que as pessoas tenham flexibilidade, tanto é que elas buscam flexibilidade de onde trabalhar, de quando trabalhar, né? Então, é o anytime, anywhere, do que vestir, de como ser. Então, eu vejo que existe e veio muito forte essa tendência por essa busca de flexibilidade e de liberdade que as empresas também estão se espelhando, e se você quer atrair talentos e ainda mais dessas novas gerações, você precisa pensar dessa maneira e proporcionar isso dentro da tua empresa. Então, isso existe. Eu sou uma profissional de uma organização, mas eu me conhecendo, quando eu acordei o meu cargo, as minhas responsabilidades, eu também acordei algumas coisas, né? Porque eu sei que me faria bem, que me faria feliz, né? Então, hoje, você, mesmo o empreendedor, também não tem liberdade total. É só na teoria. É só na teoria, né? E assim... Eu falei outro dia pra Kátia, tenho saudades do tempo que eu tirava férias, ficava 30 dias sem nem pegar o celular da empresa. Não existe mais. Então, assim, você cria uma ilusão que você tem tempo livre, na verdade, você não tem, porque você não tem mais o teu limite ali, você vive aquilo 24 horas no dia, né? E eu vejo essa liberdade, essa flexibilidade que a Ana trouxe, vinculado muito à mudança com as gerações, né? As gerações X, enfim, elas eram muito mais controladoras, e as novas gerações, elas buscam muito mais por essa liberdade, essa flexibilidade, essa busca pelo propósito e a entrega não controlada. Não, me cobre a entrega, não o controle. E aí está o ponto, eu acho que se criou uma ilusão que as empresas ainda são só de controle, e não. Hoje, nosso papel, né, Ana, como RH, é trazer esse modelo da nova geração que é muito mais focada no propósito do que quer entregar, do que propriamente de gerar esse controle. Então, esse é um dos empreendimentos nossos na área da RH, né, Ana, de transformar isso dentro das empresas. De trazer essa cultura muito mais pela entrega do que pelo controle. Mas isso é um empreendimento, aí que está o segredo, né? O empreender dentro da empresa também. Isso tem muito, hoje em dia, quanto as empresas buscam inovação, né? Inovação é um microempreendimento aí que você faz, né? O intraempreendimento, né? Então, cada inovação que você busca, você está empreendendo. E é um caminho que eu acho que não tem, além de não ter volta, ele vai crescer cada vez mais, né? Acho que precisaríamos, talvez, de um apoio no sentido das leis trabalhistas, por exemplo, porque a gente encontra muita restrição. Nós, como empresárias, como donas do nosso negócio, a gente às vezes pensa muito fora da caixa. Mas aí a gente encontra alguns empecilhos no caminho, que tem coisas que a gente precisa cumprir. Por isso, Luana, que muitas vezes as empresas estão buscando tantos PJs dentro das empresas. Sim. Justamente para poder dar uma liberdade maior. Eu vejo assim, a questão do PJ, muita gente cerca a respeito, porque vai economizar, assim. Mas não, você consegue flexibilizar o formato de trabalho da pessoa, que é o que as pessoas estão buscando. Mas ainda a lei nos pega muito com isso também, né? A gente tem muitas coisas que não dá para fazer. Às vezes que tu não consegue nem para um caminho e nem para o outro. Então, precisaria, assim, nesse sentido, termos leis um pouco mais flexíveis quanto a isso, porque a gente sente isso que vocês falaram, que tá mudando, né? As necessidades das pessoas estão mudando, e eu acho que tem muita gente que tem esse desejo de também acompanhar, mas muitas coisas a gente fica... E agora? Vamos fazer o certo? Vamos fazer, né? Tem que fazer o certo. E aí cria-se algumas barreiras. Dá para fazer coisas? Sim, é óbvio que dá. Sempre dá para fazer, mas talvez poderíamos fazer mais, né? E eu vejo que uma outra influência que joga contra as pessoas se inserirem em uma empresa é o histórico. E isso também a gente tem dificuldade, que as novas gerações, muitas vezes elas não querem mais, as pessoas não querem mais ser líderes. E é nítido, gente. A gente vê na mídia, né? A gente lê sobre, mas a gente vive na prática as pessoas dizendo:
não, eu não quero ser líder para ter essa vida aí que tal pessoa teve, né? E claro, tem até uma influencer lá que fala, as pessoas não querem mais ser líder, porque olha só como é que a gente tá aí. Medicado. Medicado, surtado, separado, Já vi olho esse. piscando, não sei o que lá, né? E esses dias veio um outro diretor falar, olha, Ana, tal funcionário não quer mais, ela não quer o papel de liderança, ela não quer, mas era para ela. E aí ela falou, e a outra pessoa também não quer, mas daí eu convenci quando ela viu, ela falou assim, que eu falei, mas olha, Ana, você pode ter a vida do jeito que a Ana tem, né, e tal. Então, é bacana que eu consegui inspirar, mas eu consegui inspirar também por esse equilíbrio, né, que esse também era parte das gerações anteriores, esse workaholic tão nocivo que desvinculava a pessoa da própria vida, da própria família. Hoje a gente não quer mais isso, né? Mas será uma tendência, meninas? Das pessoas não quererem mais serem líderes? Sim, é real já, não é A uma gente já tendência, escuta. é uma vivência já. A gente já escuta muito isso, realidade. Kátia. A gente já escuta muito. E pegando o gancho da Ana, né, essa questão do equilíbrio, né, Ana, o quanto nós, né, eu acredito que a Ana também está trabalhando isso, mas o quanto a gente tem trabalhado para que o próprio líder não siga esse modelo anterior de demonstrar que é legal atender o telefone de noite o tempo todo, que é legal responder o WhatsApp a qualquer hora, que é legal, que é necessário no almoço ter que responder alguma coisa. Então, são mudanças de comportamento que vêm carregadas do passado, que a gente tem um trabalho hoje no RH de influenciar que os líderes hoje esqueçam um pouquinho esse modelo mental do passado e comecem a respeitar um pouquinho os limites do ser humano, que aí vem a humanização na área de gestão de pessoas e trabalhar isso nos líderes. São seres humanos, todos têm necessidades fisiológicas, é importante ter os espaços familiares, os espaços, né, pessoais, e isso não é tão fácil no dia a dia, porque como foi crescendo na sua carreira, observando os líderes antigos que tinham esse modelo mais workaholic, hoje é difícil ele no comportamento habitual mudar isso. Então eu vejo que nós estamos numa transição entre esse modelo anterior e o modelo novo, porém ainda nós vamos sofrer muito, porque este líder de hoje, pela idade dele, ele está numa incógnita. Eu cresci vendo esses outros líderes, né, controladores, workaholics, e agora eu tenho um novo modelo, que são as gerações vindo, que eu quero menos controle, mais entrega, mais liberdade, mais flexibilidade, e eu sou líder dessas duas pontas. Daqui a pouco, grandes empresários que ainda têm, né, o modelo antigo e cobra por esse modelo, e eu tenho hoje os colaboradores chegando, que serão os futuros líderes, já querendo um outro modelo. Por isso que muitas vezes eu escuto isso, ele diz, não, eu não quero ser líder porque eu sou cobrado de uma maneira, porém eu tenho que influenciar os novos de outra maneira. Mas aí vem o nosso papel, de talvez ajudá-lo a montar essa estratégia no dia a dia, para que tenha um equilíbrio. Se ele entregar esse resultado, aquele que está cobrando essa exigência e demonstrar que isso é possível fazer de uma outra forma, é possível, mas é um desafio diário, né, Ana? Foi educado por um baby boomer, que é provavelmente a sua inspiração, e está tendo que liderar a geração... Millennials, já. Os millennials. Esse líder está passando e fazendo o processo de transformação, então ele mesmo acho que não se encontra... E não, né, deve ser muito difícil, né, você conseguir esse equilíbrio. Por isso a importância de profissionalizar. Perfeito. A gestão de pessoas, profissionalizar a liderança. O líder, ele tem que estar o tempo todo se desenvolvendo. Porque a liderança, ela é muito moral. Né? O maior peso da liderança é moral. E você, enquanto ser humano, a tua moral, ela nunca está estacionada. Se você não está trabalhando, ela está caindo. E você não está percebendo.
Então, é muito importante parar para refletir. E hoje o papel da liderança também mudou. Antes era produzir, e a pessoa que se tornou um líder, ela já foi alguém que era braçal, que tinha que produzir. Você passou pela operação, né? Agora tem que pensar, agora tem que sentir, tem que ajudar os outros a se desenvolverem. Como que tu vai fazer isso se você não tiver qualidade de vida, se você não estiver entregue naquele momento, né? E como que você vai estar entregue naquele momento se você também não tiver qualidade de vida? Então, é uma nova construção. E essa questão da moral do líder, né, Ana, o quanto a gente tem visto, assim, quando a gente aprofunda um pouco sobre os conhecimentos ou as atualizações da área de gestão de pessoas, inclusive sobre health skilling, né, um pouquinho mais sobre a saúde do colaborador. Antigamente a gente falava sobre ansiedade no trabalho, a gente falava sobre, né, enfim, quantas doenças que estão aparecendo hoje em virtude do trabalho. Talvez muitas eram veladas também, né, mas hoje elas estão mais explícitas. E aí esse líder, quando a gente fala da moral que a Ana trouxe, o quanto a gente precisa também ajudá-lo a que ele não fique estacionado, mas que ele também cuide da sua saúde mental, da sua saúde enquanto pessoa, o equilíbrio que ele demonstra para o time dele, né? Desafios, metas vão ter em qualquer posição que você está, mas o quanto você demonstra esse equilíbrio para o teu time e busca alternativas diferentes para influenciar esse time. Então, hoje eu vejo que o líder, às vezes, ele se assusta, né, em optar por ser líder, muito pelo espelho do baby boomer, do que propriamente pelas possibilidades que hoje são criadas no ambiente de trabalho. Então, tem o nosso desafio, né, Ana? Trazer essas ferramentas, essas possibilidades que ele enxergue. Olha, puxa, é possível ser um líder diferente desse anterior que eu conheço, mas eu estou com ferramentas, apoiado com ferramentas, minha área de gestão de pessoas, essa empresa está me dando ferramenta. Então, esse é o segredo do empreender na área de RH. Trazer alternativas para que seja um pouco mais, puxa, eu quero ser. Eu estou olhando um caminho positivo, não só as mazelas daqui a pouco que eu enxergo que eu tive essa experiência. Então é um desafio constante, e, gente, mas uma coisa que para mim tá claro agora, principalmente conversando com vocês, precisamos de pessoas qualificadas para cada segmento, né? A gente fala muito isso do marketing, porque é o que a gente trabalha com as empresas. A gente pega muitas empresas fazendo o próprio marketing, não tem resultado, não funciona e tal. Porque precisa de pessoas que estão ali, que entendem de ferramentas, que entendem de métricas, que entendem de algoritmos. Só um desenho, né? Por que aquele pontinho tá ali em cima do M? Então, assim, profissionais qualificados que têm capacidade de olhar para aquilo. RH é a mesma coisa. Às vezes a gente tenta, e eu vou falar como dona de empresa. A gente aprendeu na faculdade. O que tu aprendeu na faculdade, Kátia? Tu aprendeu a ser jornalista. Eu também. Eu aprendi a técnica. Eu aprendi, os cursos que eu fiz foi para me desenvolver, para dar resultado na publicidade, no jornalismo, na comunicação. Mas aprender a ser empreendedora, a fazer gestão de pessoas, a fazer gestão de orçamento, a fazer gestão financeira, a gente não aprende. Então, a gente precisa se cercar de pessoas que nos ajudem, porque senão fica muito pesado e a gente acha que não dou pra coisa, não sirvo pra isso. Não, eu preciso me cercar de pessoas que vão me ajudar a resolver esses gaps na minha empresa, né? Muita gente que tá assistindo aí vai ter a sua empresa e às vezes fica pensando que não tem caminhos. Precisam de profissionais preparados para isso. E algo que você trouxe agora, que também para mim, eu tive a minha própria empresa, né, prestando consultoria pequena ali, e para mim fez muito sentido entrar em uma grande empresa e ter, isso a Érica falou de uma outra maneira, e ter o contato, ter a possibilidade de me apoiar com excelentes profissionais das outras áreas. Porque eu, na minha empresa, que era pequena, eu não conseguia ter acesso, talvez, às pessoas que eu tenho acesso hoje para contribuir, para fazer a parceria que eu preciso para entregar aquilo que eu tenho. Então, para mim também isso foi uma oportunidade.
de estar tendo a parceria de profissionais assim de bastante qualidade que pudessem ajudar a construir de todas as áreas. Isso é uma coisa, Ana, que você falou que faz muito sentido e eu acho que é uma experiência única, porque eu tive, graças a Deus, a oportunidade de viver isso e o quanto eu cresci podendo trabalhar com outros profissionais, com outros perfis, com gente que tinha uma experiência anos-luz na minha frente, o quanto isso me ajudou a acelerar o meu processo de crescimento. E isso é uma oportunidade que eu acho que só quando você está num ambiente corporativo, né, numa empresa aí de médio, grande porte, que você vai ter essa oportunidade, né? A gente não falou ali no currículo, mas também tive a oportunidade de trabalhar com a Ambev, né, Ana? Eu vejo, assim, o caminho que se abriu para aprendizado de gestão que é a Ambev, né? Estávamos falando um pouquinho antes sobre isso também, o quanto às vezes esse meio onde você está e te possibilita, te faz você crescer e entender um pouco mais. E você leva para a vida, né? Porque tem muitas coisas que você aprende no meio profissional que te leva a olhar a tua vida particular de forma diferente também. Então, certamente, ser influenciado por este meio onde te leva a caminhos diferentes, empresas diferentes, você aprende demais e engrandece muito, com certeza. Meninas, eu queria voltar só um pouquinho na questão que você estava falando do líder, porque a gente falou um pouquinho de saúde mental. E nunca na história desse planeta se falou tanto em saúde mental como se tem falado. Então, duas coisas. Primeiro, que vocês falassem um pouco, porque eu acho que isso também é uma das coisas que assusta o líder de hoje. Porque ele tem que saber trabalhar com isso, ele precisa entender, ele precisa agir. Então, é uma coisa nova, né? É uma coisa nova. E outra também, que vocês falassem um pouquinho, qual é a diferença? Será que antes já tínhamos esses problemas nos ambientes e não falávamos e hoje a gente está falando? Ou é algo que agora está surgindo? Como que funciona isso? Qual é a visão de vocês? Eu tive a visão da clínica também, né? E o que eu percebi é que aumentou muito. As pessoas entravam no consultório, sentavam na minha frente e essa minha vivência é até recente, mas o nível, assim, o número de pessoas sofrendo de ansiedade, sofrendo com depressão, ele está maior, sim. Nós temos vários hábitos que não são tão saudáveis que foram inseridos na nossa vida e agora eu vejo que está vindo esse resgate aí da saúde necessário. Eu acredito, né, Ana, que o que está impulsionando muito isso também é que a gente não para mais. A gente não dá um descanso para nossa mente. A minha visão bem pessoal, assim, hoje o próprio Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, enfim, qualquer rede social te faz, naquele momento que daqui a pouco lá atrás, quando não existia esses meios de fazer com que você fique olhando alguma coisa, você até pensava em nada. Sempre estimulado, né? Exato, essa é a palavra. Então, hoje a gente tem muito estímulo e esse estímulo faz com que a tua mente não para, porque você olha lá daqui a pouco um videozinho, você já remete a algum pensamento e alguma coisa. Então, antigamente a gente fazia o quê? Sentava e conversava com uma pessoa, sem ter que... E sabe que eu pensei nisso essa semana, falando que estamos vivendo as Olimpíadas, né, em Paris, eu acompanho algumas coisas e eu acompanhei lá a Rebeca, que ganhou a medalha de ouro na ginástica. E eu queria muito ouvir o hino do Brasil, muito. Porque eu me emociono, eu falei hoje pra Kátia, não vou mais assistir Olimpíadas, o vôlei acabou de perder hoje, sofri demais, não vou mais assistir, porque eu sofro muito, mas eu vibrei muito com a vitória dela. E eu queria ver a hora do hino ali, dela receber a medalha. Só que eu tinha um cliente pra atender. E ele chegou, né? Inclusive fiz ele assistir o final comigo. Eu falei, tu chegou, agora tu vai assistir, porque eu assisti todo o negócio da ginástica, agora na final eu preciso assistir. Daí assistiu, deu sorte e ganhou. Mas daí eu não vou pedir pra assistir o hino também, né? Aí fiquei com vontade, mas não vou abusar, né? Aí desliguei a TV. Aí terminou a reunião, o que eu fiz? Fui lá no YouTube de novo,
e consegui assistir esse momento, como se fosse ao vivo. E eu parei para pensar nisso, eu falei, é por isso que a gente tá num nível de aceleração. No passado, passou na TV, não tinha como voltar. Eu quero assistir um filme, passou na sessão da tarde, se eu não assistir, agora é só daqui 10 anos. Mesma coisa é com os nossos programas, né? Séries de Netflix, por exemplo. Você assiste o quanto você quer. Antigamente era novela que a gente assistia. Terminou o capítulo, pode esperar. Amanhã, é só amanhã, não tem o que fazer. E hoje, quando tu vê, tu tá com a lista cheia de vídeo que tu quer assistir, que tu ainda não conseguiu assistir. Por quê? Porque tá ali, eu quero fazer um curso sobre tal coisa. Tinha que esperar uma instituição tá ofertando aquele curso pra você conseguir. Então, tu não tinha essa ansiedade. Hoje, eu posso estar fazendo sair daqui e fazer o curso. Então, essa cobrança aumentou muito porque tá tudo na nossa mão, a hora que a gente quiser. E essa autocobrança de estar atualizado também. Pra que isso, né? Vamos pensar agora, pra que? A gente parece que se cobra o tempo todo que, se falou alguma coisa e eu não sei. Não, mas peraí, eu tenho que buscar, eu tenho que entender. Como que eu não posso não saber. E isso também começa a gerar uma pressão dentro da gente que não precisa, né? Se você for pensar. E chega muita informação pra você ver que você não está atualizado, Perfeito. né? Então, tu pega aqui, tem alguma coisa te dizendo ali que você precisa saber. Veja só como a inteligência artificial. Meu Deus, como eu não sei isso. Eu preciso saber. E aí você... E ao mesmo tempo, tu precisa acompanhar as Olimpíadas, tu precisa saber o que tá em voga na educação dos filhos, tu precisa saber do teu trabalho, da política também tem que saber. Então, é muito assunto. Claro que a gente vai surtando, né? E a questão da frustração, né? Pelas redes sociais mostrarem a vida bela, né? Então, também as pessoas acabam se frustrando muito com isso. Sim, isso influencia muito, né? Eu costumo dizer para as pessoas que às vezes, né, em algum momento conversam comigo, eu digo, olha, presta atenção na sua caixa d'água. Ana, não sou psicóloga, mas os meus termos, né? Simples como eu falei, né? Presta atenção na tua caixa d'água. Quando ela estiver quase transbordando, faça algo antes. Não espere transbordar. Porque quando transborda, para conseguir esvaziar ela, é muito mais difícil. Então, na minha simplicidade, né, eu sempre falo, preste atenção em você. Quando essa caixa d'água estiver chegando no limite para transbordar, não deixe. Pare, olhe para si, respira fundo, faz o que precisa ser feito para ela esvaziar, mas não faça de conta que você não está vendo, porque vai transbordar. E isso em saúde mental é muito importante. E é muito mais forte, porque a saúde física, quando ela se rompe, para você restabelecer, é mais fácil. A saúde mental, depois que ela romper, o restabelecimento dela é muito duro e deixa sequelas. E por vezes você, nesse rompimento, também já rompeu tantas coisas ao teu redor, né? Então, é muito necessário observar a caixa d'água. Agora, meninas, assim, privilegiadas as pessoas que estão nas empresas de vocês, que têm vocês e têm esse suporte e têm direcionamentos. Agora, pensando vou falar aqui das mulheres, né? Nessas mulheres que são empresárias de pequenas empresas ou que estão ali num formato mais autônomo ou com 1, 2 funcionárias que ainda não têm condições, né, de ter um suporte especializado. Que dicas vocês dariam para elas conseguirem lidar com isso como líderes? Falando especificamente agora de saúde mental, de como ajudar o colaborador, o funcionário. Sendo que essa pessoa não tem essa habilidade técnica. Exatamente, que vocês têm esse conhecimento, né? Afinal, como diz a Lu, a gente aprendeu no marketing, eu estudei jornalismo. Quando chega para a área de gestão de pessoas, não é a minha habilidade, não é o meu conhecimento. Então, que dicas vocês dariam para essas mulheres? Eu tenho 2 dicas. Talvez, independe do tipo de benefícios que essas empresas têm, mas às vezes tem pequenas parcerias que é perfeito ser feito e dá muito resultado. Por exemplo, vamos pegar a Concórdia. Nós temos vários psicólogos clínicos, né? Talvez fazer uma parceria para ter uma escuta ativa, apenas uma escuta, né? No momento que o profissional precisar, é uma dica bacana. As empresas de Vale Alimentação, Vale Refeição, hoje estão com programas onde elas cedem junto com o contrato o 0800 de atendimento psicológico.
E isso, gente, dá muito resultado. Nós implantamos a empresa onde eu estou. No início eu pensei assim, será que as pessoas vão ligar? Será que as pessoas daqui a pouco vão confiar nesse 0800? Puxa, fiquei muito feliz. São parcerias que eles ligam, tem uma escuta ativa, daí orienta se precisa realmente ter uma terapia, enfim. Mas são pequenas dicas, assim, que a pequena empresa daqui a pouco pode implantar, que faz com que ele tenha uma liberdade que quando ele achar que precisa, ele vai procurar. Mas pensando internamente como empreendedor também, é prestar atenção no comportamento do colaborador, né? Se você vê uma mudança de comportamento muito drástico, talvez ele esteja passando por algum momento. E aí o belo diálogo de sempre é sempre o melhor caminho. Talvez trazer numa sala e perguntar como é que você está enquanto pessoa, enquanto ser humano, tá tudo bem? Como é que você está? Às vezes a gente pensa lá só na ferramenta, no profissional, mas às vezes o que ele está precisando é só um espaço para falar. Só um espaço para contar o que está acontecendo. E isso eu tenho visto muito, gente, assim, nos últimos 5 anos, o quanto a gente está carente de conversar com alguém e falar sobre o que está acontecendo com a gente. E às vezes a gente pensa que só as ferramentas de gestão de pessoas é que vão trazer. Não, às vezes é apenas um ambiente seguro para ele falar, sem julgamento. Só falar o que está acontecendo. Então, algumas dicas simples para a pequena empresa. A conversa one-on-one, que a gente fala, né, que é uma ferramenta para ter um momento líder e liderado, olho no olho, colocar tudo que está sentindo, como é que está, como é que se vê dentro da empresa, né, quais são os seus desejos, os seus anseios, o que está legal, o que não está, sem julgamento, sem avaliação. Isso faz com que se torne um ambiente mais saudável, né, que é health skill, né, ver uma saúde ali, uma habilidade de saúde mais presente. Poxa, eu tenho liberdade de me expressar, eu tenho liberdade de dialogar, eu posso falar sem julgamento, eu posso falar sem avaliação. E claro, quando eu falei das dicas de psicólogos, de profissionais, é porque nem sempre essa conversa one-on-one vai solucionar. Tem coisas, às vezes, muito mais profundas. E aí ter esse 0800 para ligar fortalece para ter um caminho, mas também ter essas parcerias com psicólogos locais. Eu já fiz em outras empresas e funciona, porque a gente pensa, às vezes, que é só no trabalho. Não, às vezes está regado aí de situações familiares, ou com filhos, ou com marido, que daqui a pouco a empresa pode possibilitar o alcance disso pelo trabalho. Então são dicas que eu falei. E aí é responsabilidade da empresa resolver isso? Não é, mas se você tiver um suporte para o teu colaborador, você vai ajudar ele a resolver mais rápido e ele vai estar melhor na vida dele, então ele vai estar melhor aqui também, né? E isso, os próprios planos de saúde hoje têm, né, esse acesso mais fácil com a telemedicina. Verdade. Hoje também, que você não precisa só consultar profissionais locais, você acessa rapidamente tem várias situações que a gente consegue proporcionar isso para as pessoas. E uma questão que eu acho muito importante é estar presente nos momentos de dificuldade do teu colaborador. Isso é melhor, mais fácil de fazer numa empresa pequena. Verdade, Ana. Então, se o teu colaborador, cara, morreu o pai, você não precisa seguir a legislação. Se ele precisar de 2 dias, de 3 dias, você pode, deixa ele volta para a empresa quando ele puder. Eu estava vendo o case da GPTW, a empresa GPTW, que é a Great Place to Work, as pessoas, os colaboradores não têm um prazo de quando termina a licença paternidade ou maternidade. São os colaboradores que dizem que estão aptos a voltar. Olha, que legal. Então, algumas coisas assim, não vai acontecer uma tragédia na vida das pessoas a todo momento, mas o apoio que você der, a tua presença, o teu suporte nesse momento vai ser muito relevante para a vida dela. E o que vai marcar na percepção, quando uma pessoa vai falar de você, vai falar da tua empresa, vai falar da empresa em que ela está, são as vivências mais fortes que ela teve ou as últimas vivências, as emoções mais fortes ou as emoções mais recentes. Então, nesses momentos, né, o ser humano é emoção. E as coisas grandiosas que a gente alcança na nossa vida, em algum momento tem emoção, tem significado, tem propósito que traz emoção.
Então, a gente estar presente nesses momentos difíceis e estabelecer um ambiente de confiança. Perfeito. A confiança é uma palavra incrível no relacionamento dentro de uma organização. Se você não confia no teu colaborador, quebra essa relação que não vai dar certo. E se o teu colaborador não confia em você, também não vai dar certo. Se você tem uma relação de confiança, você não precisa microgerenciar, tu sabe que o cara vai te entregar. Né? Agora, se tu não confia nele, tu tem que microgerenciar. Você sabe, Ana, que quando você falou do Great Place to Work, eu lembrei de um vídeo, inclusive tem esse vídeo na internet. Vou tentar resumir, mas são 2 atitudes que lá numa apresentação do GPTW eles contam sobre 2 líderes que fizeram atitudes que marcaram um profissional, né? Um deles é que esse profissional gostava muito de teatro. Muito, 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 muito. E aí tinha lá a escala de jornada dessas pessoas e ele não poderia pedir folga para se apresentar no Teatro de São Paulo numa segunda-feira, porque ele, na posição que ele estava, como é que ele ia chegar para a equipe e falar que ele, como líder da equipe, naquele dia, que era um resultado importante da organização, iria apresentar um teatro em São Paulo, né? Essa é a história que ele conta. E aí, ele chegou para o líder dele, para o diretor, e disse, olha, eu teria uma apresentação segunda-feira, porque a minha paixão é fazer teatro nas horas vagas e tal, mas em virtude dessa reunião, desse resultado, enfim, eu não vou pedir para me ausentar. Aí o diretor olha para ele, GPTW, isso você não precisa pedir. Se isso te faz bem, você deve ir, porque isso vai refletir na tua equipe. E aí, o que ele fez, esse diretor? Ele organizou com a empresa inteira e todos foram assistir a peça de teatro. Então, aí trouxe um pouquinho do significado, do propósito e do que é cuidar com a humanização dentro da empresa. Esse é um case, daqui a pouco, para pequenas empresas é mais fácil de fazer, né? Outra situação ele era o gerente do hotel, enfim, e, na verdade, ele já foi promovido, mas antes, numa determinada situação, ele disse que o sonho dele era ser o gerente do hotel, e que ele gostaria muito que a mãe dele visse isso. Lembrou do vídeo? E aí, chegou na hora que ele vai lá ser promovido, ele entra na sala, preocupado, o que ia acontecer. Não, só um pouquinho que tem uma pessoa que quer assistir esse momento. E aí, o líder fala assim, olha, sua mãe está aqui porque você acaba de ser promovido e você falou que o sonho da sua vida e da sua mãe era estar presente nesse dia de promoção. Então, isso Legal. É humanização. Então, eu vejo que, às vezes, para as pequenas empresas é até mais fácil provocar esses movimentos, porque é mais fácil de organizar, né, e tal. Mas isso torna o ambiente muito mais leve, isso faz com que as pessoas se sintam muito mais engajadas. Tem valor, né? Passa a ter valor isso. Não é uma questão de salário, mas salário emocional. Bem diferente, né? Até porque a gente fala muito hoje, as pessoas, a gente tinha muito no passado essa cultura, eu tenho que trabalhar para crescer, para ter minha casa, ter meu carro, ter posses, ter bens. Hoje isso já não faz mais sentido para as pessoas. As pessoas preferem ter paz do que ter um salário alto, ter, né, ter paz do que ter uma casa própria. Não, essas coisas estão perdendo valor, né? Verdade. Inclusive, eu trabalho num segmento que é domingo a domingo. E o grande desafio é como engajar as pessoas a querer estar num domingo trabalhando. E aí vem a tratativa de fazer entender que a folga, o descanso, não é só o domingo. Você pode usar o seu dia, qualquer dia, para ser o seu domingo, né? Então aí nós estamos fazendo um trabalho e olha o desafio, né? De a gente entender que lá atrás, como a gente foi criado, que o final de semana era o momento do descanso, né? Entender que existem outras formas de descansar e que não precisa ser o domingo, né? Se eu quero estar bem e me sentir bem, eu posso gerar movimentos com a minha família também outro dia da semana. Então esse é um desafio que estamos na transição, Kátia, exatamente nesse momento, porque eu escuto muito. Não, obrigada, não é remuneração. Eu não quero trabalhar ao domingo. Então eu me lembro que eu já trabalhei em outro tipo de empresa que também, né, tinha esse trabalho fora de horário, né, do horário comercial, e as pessoas, era sempre vagas que todo mundo queria, né, porque ganha mais, então as pessoas ganhavam mais para trabalhar à noite,
mas elas não se sustentavam, elas não ficavam por muito tempo na vaga, por muito tempo na empresa. Porque a remuneração, ela te atende até certo ponto, né? Mas depois tem outras questões que também precisam ser trabalhadas, né? Vocês estão vivendo a era da transição, né? Desafio, Totalmente. né? Totalmente. Todos nós estamos, Sim. mas vocês como, né, da área de gestão de pessoas, conseguir ajudar e dar o suporte para que as pessoas entendam que o mundo tá mudando. É que nem diz aquela frase, o mundo Bem mudou bem na minha vez, né? Essa frase eu falo pra mim bastante. Tá bem na minha vez? Tudo bem, vamos lá. Mas é isso, eu tenho em casa também, o meu marido também trabalha com escala, então ele não tem é pior ainda, não tem nenhum horário fixo. Então, às vezes, a gente tá segunda noite e vamos fazer um churrasco. A gente faz um churrasco na segunda noite, por quê? Por que não pode ser na segunda noite, tem que ser no domingo? No domingo ao meio-dia. Não é só no domingo, é ao meio-dia. Então, nós já rompemos essa barreira, tem que ser sábado e domingo. Não, lá em casa a gente já mudou isso, porque todo dia é um dia especial e pode ser feito um churrasco, não importa se é segunda ou se é domingo, né? E é muito engraçado, um dia era 9:30 da noite, eu fui regar grama. E aí meu marido falou assim, tu acha que é normal isso? E aí eu falei pra ele, eu não sou uma pessoa normal. É ressignificar, né? Você está no novo normal, né? Perfeito. Mas hoje a gente está ressignificando muita coisa, né? Sim. Hoje quantas empresas estão lá em Tóquio, as pessoas contratadas do Brasil, estão lá em Portugal atendendo. Inclusive eu já fiz terapia com um psicólogo que era lá de Portugal, brasileiro morando em Portugal, então isso, eu acho que é um momento que nós estamos ressignificando tudo, mas estamos na transição, e aí é um desafio, né, Ana? Mas é gostoso porque muitas vezes quando você vê, e aí eu trago muito da tua fala no início, Ana, eu não gosto que não tem solução, é realmente isso, peraí, tem sempre uma solução. A única coisa é que eu sempre uso uma frase, primeiro queira o bom, depois o ótimo. O ótimo é inimigo do bom, então vamos lá, vamos fazer um pedacinho agora, depois outro. Você vai chegar no ótimo, mas não queira de repente, porque aí você vai se frustrar. E aí daqui a pouco você já está olhando a frustração sem nem tentar o pouquinho, né? Então são desafios que a gente está vivendo, mas é gostoso. É muito gostoso. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com uma frase que eu tenho tentado trazer muito para mim, que é a constância é mais importante que a velocidade. Perfeito. Porque a velocidade, às vezes, ela vai te fazer desistir, tu vai se frustrar. Agora, se você manter a constância, mesmo que seja um pouquinho todos os dias, aí sim você chega no teu resultado, né? Verdade. Chega no ótimo, né? Chega no ótimo, é isso aí. Sabe o que eu tava pensando aqui? Tem um monte de perguntas que a gente não fez é ainda e já se foram 1 hora de episódio. Acreditam? Não, Nem eu. Olhei aqui pro cronômetro, eu olhei pra Thaís e ela fez assim com a cabeça pra mim. A gente chegou na depois foi. A gente fez 2 perguntas. Mas enfim, né? Porque rendeu muito e tá sendo muito bom conversar com vocês. Mas eu quero só pra gente talvez trazer por esse âmbito, pra não perder isso também, porque as mulheres se identificam com isso. Você já falou que, né, que tem teu filho, de como você faz, né, no dia a dia. A Ana tem 3. Então eu queria, assim, ouvir de vocês como é conciliar uma carreira numa empresa com a maternidade, com a casa, com o marido, essas coisas que mulher todas, né, temos esses desafios. Mas eu queria ouvir de vocês. Eu amo ser mãe, me emociono quando falo. Acho que 2 sonhos que eu tinha, né, era constituir uma família e construir uma carreira. E estou conseguindo conciliar isso. E as pessoas às vezes falam, nossa, como é que você dá conta de tudo? Primeiro que eu não dou conta. As pessoas acham que eu dou conta, né? Mas a gente não dá conta. E uma das reflexões que eu trago é que acho que vem de encontro com um pouco do que a Érica trouxe. A gente fala muito do empoderamento da mulher, mas eu vejo que o empoderamento da mulher é a gente construir os nossos espaços, poder ocupar o espaço que a gente quiser e que muito a gente cobra da sociedade, a gente cobra da empresa
E às vezes a gente não vive isso dentro da nossa própria casa. E criar esse nosso espaço dentro da nossa própria casa, né? Então, algumas vezes a gente fala, você ter uma rede de apoio, eu não vejo mais como uma rede de apoio, é uma rede que está construindo junto. Então, né, você ter um esposo, você ter uma família que constrói junto com você, que esse espaço foi construído por vocês e que te permite fazer aquilo que você precisa fazer. E isso é aquilo que a Erika falou, às vezes um é pai, às vezes um é pai e mãe, e o outro está ausente, e no outro momento o outro é pai e mãe, e o outro está ausente. Mas a gente primeiro precisa construir o nosso espaço dentro da nossa casa, e depois dentro do nosso entorno, da nossa sociedade, enfim, para a gente ir ampliando essa rede. E uma outra questão é uma noção de equilíbrio que eu tenho, de que o equilíbrio não é... muitas vezes as pessoas acham que é você ter ali o teu dia, a tua semana em que você conseguiu cumprir todas as tuas atividades. Para mim, equilíbrio em algum momento da tua vida, tu vai estar se dedicando um pouco mais à tua carreira, e às vezes não vai dar para você fazer o teu exercício físico. Em outro momento, mas daí tu tem que ir mantendo o teu exercício físico só para te não morrer quando tu for fazer, né? Em outro momento, tu vai estar se dedicando ao teu exercício físico, mas ele vai estar mais em evidência. Em outro momento, é a tua família, tu teve que parar para cuidar de alguém que adoeceu, para ter um filho, para ter um momento diferenciado. Então, eu entendo que isso também é equilíbrio, você, em alguns momentos, alguma área vai estar em evidência, você não pode abandonar totalmente todas as outras, mas em um momento ou outro você precisa dar um foco diferenciado. Então, eu entendo que a gente consegue com esses dois pensamentos, essas duas construções, ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais equilibrada e construir um espaço sustentável para a gente. Olha só. E eu acredito também quebrar um pouco dos vieses e paradigmas, né? Não é porque você é mãe que você tem que todos os dias levar para a escola, tem que ser a mãe. Ou a mãe tem que trabalhar e estar presente. Eu acredito muito que é o tempo de qualidade, não a quantidade. Né? A qualidade desse tempo que você está presente. E eu aprendi isso muito, e na verdade eu sempre fiz isso, mas nunca percebi que esse era o conceito. Até que eu encontrei uma empresária que hoje é sócia proprietária do meu trabalho, e ela, contando a história dela, um dia ela falou, e eu pensei, poxa, mas é isso que eu faço, realmente. Não é a quantidade de vezes que você faz as coisas, mas a qualidade que você coloca. Então, por exemplo, ontem à noite, foi uma qualidade de sentar do ladinho do filho e compor um texto com ele. Talvez eu não faça isso toda noite, mas ontem, a alegria dele, a minha alegria, essa é a qualidade, isso que me tornou feliz. Da mesma forma, daqui a pouco, se eu estou longe, mas faço um vídeo, e esse vídeo foi de qualidade, contando como foi o dia, é isso que importa, né? Não os vieses, não. Tu tem que estar todos os dias ao lado dele, pegar, levar, fazer isso, fazer aquilo. Então, eu vejo que enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, a gente entender o nosso equilíbrio, como a Ana falou. O meu equilíbrio hoje é a qualidade do tempo das coisas, não a quantidade. E o que a gente quer, né? Porque eu tava pensando muito quando a Ana falou que o sonho dela era ter uma carreira de sucesso e uma família. E eu escuto muito, eu optei por ter uma carreira e não ter uma família, eu optei por ter uma família e não ter uma carreira. Não necessariamente precisa fazer uma escolha. Por que tem que escolher? Né? Mas outra coisa que é importante, não é porque a Ana escolheu ter uma carreira e uma família que isso tem que servir para todas as mulheres. Então, isso é o que a gente fala aqui, né? Se você tem essa vontade, é possível. Se você quer, né, ter só a família,
desde que você esteja realizada com isso, também é possível. E o contrário também. Então, as mulheres precisam se descobrir também, E né? não vai ser perfeito em nenhuma Não, situação. não. É o que a Ana falou, não é, Exato. não é assim tudo perfeito, não. Não é uma escolha É. que vai ser o sucesso absoluto o tempo inteiro, né? Tudo dá exatamente. certo. Não, isso aí É, só e- nos filmes. E eu É. acho que isso que a Erika falou um pouquinho desse estigma da sociedade, de que a gente precisa para, né, mulheres como eu, por exemplo, que eu amo trabalhar, amo estar aqui na agência, né? Será que eu sou uma mãe melhor pra Manu vindo trabalhar o dia inteiro, estando à noite? Ou se eu ficasse em casa com ela, eu ia ser uma mãe melhor? Eu não ia ser uma boa mãe, porque eu ia estar frustrada, eu ia estar infeliz. Eu gosto de vir para cá. Eu também. Então, eu chego em casa bem, para estar bem com ela. Uhum. Então, né, a gente tem que cuidar, às vezes, com o que absorve do que as pessoas também falam pra nós, né? Tu comentou antes, né, Erika, que quando você, né, engravidou, fala, vai empreender agora, então, pra você ter mais tempo pra ficar com ele. E a Ana falou algo que é muito verdadeiro, né, Ana? É a construção com a rede de apoio, né? Independente de qual é a sua rede de apoio, independente se for até amigos, né? Porque eu tenho amigas que não têm família, mas que os amigos são redes de apoio. Mas também vejo isso importante, assim, independente de qual estágio, seja profissional ou até pessoal, a rede de apoio é importante. Desde uma carreira bem-sucedida, que é os contatos que a gente estava falando antes, mas também no maternar, também ser uma mulher, porque todo mundo tem as suas fragilidades, né? E quando a gente compartilha com outras mulheres, a gente se sente muito mais leve, a gente vê que o problema teu também é o problema da outra. E aí, aquilo que daqui a pouco você já superou, a outra pode superar, te ajudar a superar, né? Então, nada é perfeito, né? Tem desafios em qualquer ambiente, em qualquer estágio da sua vida, mas, de novo, você precisa se conhecer e saber se aquilo que você está fazendo está te tornando feliz, porque senão tem que repensar. Para mim, esse é o segredo. E como dá força, né? Quando você faz aquilo que você realmente acredita, aquilo que realmente faz sentido para você. Às vezes a gente que lida com pessoas no ambiente corporativo, a gente toma muito pau também. A gente recebe muito não, né, Erika? Muitos. E às vezes a única coisa que tu tem para se agarrar, e como liderança, que eu sempre falo que a liderança é uma carreira solitária, porque... Falo a mesma coisa, Ana. Sempre. Você vai subindo, você não tem mais muito com quem compartilhar, né? E se você é líder, você vai ser a pessoa que enxerga primeiro, a pessoa que vai iniciar as coisas para que outras venham atrás. Então, ela é uma carreira solitária, né? E essas reflexões, eu acho que elas precisam vir à tona. E que quando daí você tem o teu propósito, você sabe por que você está aí, você suporta. Verdade. Suporta os dias que não tão bons, né? Que eles existem para todo mundo. Verdade. Muito bem. Vamos para a parte que a gente gosta, que é aquelas de deixar as convidadas apreensivas. A gente tem um momento aqui que chama o momento voz e verso. A gente fala uma palavra, vocês falam o que vem na cabeça primeiro. É isso aí. A segunda vai ter uma oportunidade de pensar um pouquinho mais, mas né? eu mudei as palavras da que segunda. bom, então. Porque aconteceu, teve um dia que a gente tinha 2 convidadas, a segunda já escutou, já foi pensando. Vou mudar as palavras da segunda agora, né? Então isso não aí. vai funcionar. Então funciona assim, tá, meninas? A gente fala uma palavra e vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça. Uma palavra, uma frase. Uma palavra, Aham. uma frase. Uhum. Acho que tu faz pra Érica e eu faço pra Ana, que a gente tá tipo de frente com Gabi. De frente assim. com a Gabi. Né? Quer começar? Vamos começar, então. Então vai. Preparada, Erika? Ai, meu Deus. Esse olhar profundo. Tá bom, vamos lá. Desafio. Carreira. Inspiração. Pessoas. Mulher. Minha mãe. Gestão. Um líder que me veio à mente, mas não gostaria de falar o nome. Tudo bem, ótimo. Propósito. Servir. E vida. Ser feliz. Olha, muito bem. Muito bem, agora vou eu. A Lu tá Já anotei umas coisas aqui agora, já mudei aqui umas coisitas. Aumentou o desafio. Aumentei, já deixei mais difícil. Foi muito fácil pra Érica, vamos dificultar. Brincadeira. Não foi combinado nada.
Ai, vamos lá então, Ana. Família. Amor. Inspiração. Pai. Trabalho. Força. Mulher. Luta. Propósito. Realização. E vida. Amor. Que legal. Muito bem. Passava de palmas. Passaram. Muito bem, meninas. Só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. A melhor parte desse podcast é o quanto a gente aprende, Meu né? Deus, muito. Porque a gente não sabe se as mulheres assistem todos os pods, mas a gente está em todos eles. Isso é muito bom, porque quem mais ganha somos nós, né? A gente aprende muito, a gente se inspira muito nas mulheres que passam por aqui. Eu quero agradecer imensamente, assim, ó, foi realmente a gente não passou da segunda pergunta, porque rendeu muito. Daria para ficar mais umas 3 horas falando, né? Mas aí vamos economizar um pouco as vozes. Vamos deixar para um segundo episódio. Mas agradecer a disponibilidade de vocês, o tempo de vocês. Eu sei que a agenda de vocês é super apertada e vocês se disponibilizaram a vir aqui contribuir com outras mulheres, porque é isso que esse podcast tem esse propósito, contribuir com a vida de outras mulheres. Um pouquinho que seja uma dica, uma história, uma experiência que possa contribuir com alguém que esteja assistindo, e é esse o nosso papel aqui. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Eu agradeço o convite e parabenizar vocês por aquilo que vocês estão construindo, né? Acordei eu fazendo história, fazendo a diferença na vida de muitas mulheres e fazendo a diferença na sociedade. Tanto com o movimento, quanto com o que vocês fazem na vida profissional de vocês. Vocês sabem que eu sou fã do trabalho de vocês. E agradeço por poder estar aqui compartilhando um pouquinho desses momentos com mulheres tão maravilhosas assim. Faço as suas palavras as minhas, e vocês são inspiradoras, as 3. Gratidão por estar nesse momento com vocês, e com certeza estar aqui também fez a gente aprender um pouco mais uma com as outras. Então, muito obrigada. Gente, a gente fica muito feliz de ouvir essas palavras de vocês, porque vocês sabem, a gente já falou quanto a gente admira vocês, né? Então, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz. Meu coração tá quentinho, assim, com o conhecimento, com esse bate-papo que foi muito gostoso. Então, muito obrigada mesmo, de coração. E para você que ficou com a gente aqui até o final, a gente também quer agradecer você, a sua presença, que esse podcast tenha te ajudado. Eu tenho certeza que ajudou. Inclusive aqui no final, as meninas resumiram um pouco, inclusive, do que é o movimento, né? Essa inspiração pelo olhar para outra mulher, que nenhuma vida é perfeita, nenhuma história é só sucesso, né? Como às vezes a gente muito vê na rede social. Então a gente espera ter contribuído para que você se fortaleça cada vez mais também na sua jornada. E continua acompanhando a gente, que logo logo viemos com mais um episódio. Isso mesmo, obrigada pela sua atenção. Lembra de compartilhar esse episódio com alguém, com alguma mulher que é importante para você. E nos acompanhem lá no Instagram. Sigam essas mulheres maravilhosas também, que eu tenho certeza que a vida delas também no dia a dia inspira muita gente. Assim como inspira a gente, né? Isso aí. Obrigada e até a próxima. Tchau.